Olha, os nossos convidados aqui no estúdio, você está acompanhando uma troca de ideias entre o professor Pablo Ortelhado, o professor Alexandre Hecker e o nosso comentarista Ricardo Corte. Olha, hoje pela manhã, nós tivemos algumas manifestações aqui em São Paulo e em outros lugares do Brasil também, mas aqui em São Paulo acho que elas foram mais fortes. E a cidade parou de manhã e teu reflexo foi durante o dia inteiro. Eu mesmo andei andando lá para cá e fiquei perdendo muito tempo. No passado, mais de um protagonista falou o seguinte, que se a presidente fosse afastada, nós teríamos aí o exército na rua, o exército fulano e tal na rua, vai ter fogo, enfim, né? Dizendo, olha, vai ter confusão se retirar. Isso é mais o quê? Mais uma forma de se expressar politicamente. Isso pode acontecer, vamos continuar tendo... Aliás, está tendo protesto agora de noite na Paulista novamente. Qual é a avaliação que vocês fazem? Ontem também. Também teve ontem, também, nós mostramos aqui. Se me permite, claro. É sabido, é conhecido que na história política recente do Brasil, o PT teve uma militância bastante dedicada, digamos assim. E eu me lembro que, historicamente, eu acompanhei isso com tanta esperança até 2002. Acredite, chorei quando o Lula foi eleito em 2002 e achava que dali teríamos uma situação diferente. Eu não desconfiei que aquela história dos 300 picaretas no parlamento iria redundar na compra de voto, que iria redundar... Enfim, sabemos. Mas essa militância está aí nas ruas. Mas agora, essa militância que está na rua é militância do PT? Tem ligação. Todos os movimentos sociais têm ligação com o PT, né? Isso aí é MTST, o sem teto, né? Todos os tudo misturado, movimentos sociais têm ligação com o PT. Todos os movimentos sociais do ciclo, né? De fundação do PT, têm vínculos com o PT. A gente tem um monte de movimentos sociais novos ligados aos jovens que são descolados, que são outras coisas, né? O novo movimento feminista, o novo movimento negro, o movimento passe livre, né? O movimento secundaristas. Isso aí é uma outra história, né? Não tem vínculos com o PT, nem com nenhum outro partido político. E tem uma participação importantíssima, porque em 2013, o que levou a milhares de pessoas às ruas, antes até do início de 15, antes do problema se identificar como um problema contra o governo PT, antes, em 13, tivemos milhares de pessoas pelas ruas e convocadas por internet, Milhares não, nós tivemos milhões. 12% da população adulta brasileira foi às ruas em junho de 2013. Uma coisa absolutamente sem precedente. Cujos desdobramentos... E sem uma liderança política à frente ou não? Rejeitavam a liderança. Parece que o Serra apareceu lá e foi... Quem apareceu foi vaiado. Quem apareceu se foi deu vaiado. mal. A Marta foi no negócio também. Exatamente. Isso é um grande movimento, mas esse não está na rua agora, não. Mas também do PT, a militância do PT ainda é muito grande, mas também está recolhida. Porque ontem se esperava em Brasília mais de 30 mil pessoas. O governo de Brasília se preparou para isso, botaram a cerca de ferro, aquele negócio todo. Apareceram 1.000 pessoas. Aqui em São Paulo também teve conflito, mas não tinha em torno de 1.000 pessoas. No Rio nem isso. Pois acaba. Eu estou falando de ontem. Porque o jogo está resolvido, né? Está resolvido. Não há muito sentido em se mobilizar. Exatamente. No intervalo que você estava ali, Heródoto, o Pablo levantou, né, agora, os números do desemprego, né? Então, está batendo em 12 milhões de pessoas, como você lembrou, igual na crise de 29 nos Estados Unidos. Você ia falar do que aconteceu... Eu estava lembrando que ontem a gente teve 2 suicídios, né? Duas histórias trágicas, né? 2 pais de família. Um pai de família que pulou do fórum com o filho no colo e outro que assassinou a mulher a facadas e depois matou as crianças. Não é? Os 2 por incapacidade financeira, por desespero do pai de família de não conseguir e se matou e matou a própria família para não expor eles às... Claro que é uma resposta deslocada. Desesperada. Desesperada e absolutamente irregular e antiética, enfim, tudo o que quisermos. Mas você tem razão, é uma resposta à crise, né? Porque essa resposta não vem sendo dada pelos partidos e pelos políticos. Tanto pelo governo que está saindo, pelo governo que está entrando. Nós estamos aqui discutindo impeachment, eleições municipais, programas partidários. Ninguém está falando do maior drama social brasileiro, que é o desemprego.
quem é que está dando propósito? Quem é que está se preocupando com isso? Mas o governo é provisório. Agora, a partir daí, se vai fazer Mas os partidos são permanentes, né? Os partidos são permanentes. Os líderes políticos são permanentes. E não estão preocupados com isso. Pelo menos a gente não vê. Né? É que a política econômica, os economistas se matam ali. Ninguém sabe a saída. Tem várias correntes e várias saídas. E o que me preocupa é que a rede de proteção do desemprego foi desarmada. Um dos primeiros atos do governo Dilma, do segundo governo Dilma, foi cortar substancialmente o seguro-desemprego. E agora, quando a gente está com esses números aí, a gente está expondo uma quantidade muito grande de trabalhadores a situações muito extremas. Agora que a gente precisa. A gente não estava precisando quando a gente tinha pleno emprego. Agora a gente precisa de seguro-desemprego e já não tem. Ou seja, a gente tem em medida muito menor porque as regras foram apertadas. Não é? Mas não há dinheiro para nada. Né? Eu me lembro que depois de 2002, da eleição do Lula, etc. e tal, primeiro choque que eu tomei com o PT no poder foi uma pequena mudança na legislação trabalhista com relação à falência das empresas. O governo, o PT, o Lula promulgou uma lei que retirava dos trabalhadores a preferência na hora de fazer o espólio das empresas que entrassem em falência e passaram a ser a remuneração dos acionistas. Falei, alguma coisa está errada. Eu não sabia disso. Eu também não me lembro. Isso foi início de 2003. Mas está em vigor essa lei até hoje? Não? Até hoje. Os trabalhadores perderam a primazia na divisão do espólio. Está na liquidação do espólio. Na liquidação do espólio. Antes tem que remunerar os acionistas, etc. e tal, e depois os trabalhadores. Essa mudança ocorreu lá em 2003, dando um susto na gente. Sem dúvida. Os nossos convidados são aqui, professor Pablo Telhado, o professor Alexandre Hecker e o nosso comentarista Ricardo Couto. Bom, podemos considerar o que aconteceu, e pelo jeito vai acontecer mesmo o impeachment, como um divisor de águas nesse momento ou não? Em relação a quê? Então, eu digo um divisor de águas do seguinte, nós estamos vivendo uma instabilidade muito grande. A partir, então, agora da colocação de um governo permanente, pelo menos até 18, a gente teria alguma coisa mais concreta para a gente poder avaliar, dizer, olha, vamos nessa direção, não vamos naquela, independente da gente concordar ou discordar dela? Eu acho difícil, não é? Porque ele não vai ser um governo tão estável. Em primeiro lugar, que a gente está numa crise econômica. Mas ele não tem uma base de apoio no Congresso? Ele tem uma base de apoio ruim, é o PMDB, é o mesmo PMDB que a Dilma negociava. Centrão. É o mesmo. Turma. Ele tem uma agenda política, uma agenda programática liberal. O PMDB não é um partido liberal. O PMDB ele vai ter que negociar com gente que está acostumada a trocar cargo por verba, não é? Que reparte o orçamento. Essa gente ele vai ter que negociar, reduzir o orçamento público, que é o programa dele. Não é fácil. Então, os próprios atores políticos estão tendo dificuldades enormes para passar. O programa dele é um programa muito impopular. Medidas austeras que vão cortar direitos que as pessoas julgam que são essenciais. Eu acho que ele vai passar por grande instabilidade. Claro, a gente não sabe que habilidade ele vai ter para negociar com o Congresso, como é que a economia vai reagir a essas medidas, né? Isso é um pouco imprevisível. Mas ele tem um cenário muito difícil pela frente. Eu sou um pouco otimista. Eu sou um pouco otimista. Eu acredito que o espírito é novo. Que há no ar, que o impeachment deixa no ar uma questão a ser resolvida e que há que se considerar uma variável que nós não falamos até agora, que é a Lava Jato. A Lava Jato provavelmente promoverá outras alterações que vão acertar PMDBistas, que vão acertar ministros no poder, etc. E que funcionará, a meu ver, assim, otimisticamente, talvez eu esteja colocando as aspirações no lugar de uma avaliação realista. Mas vão inspirar a conduta dos parlamentares no sentido de alguma
busca de retidão moral política. Bom, quem pode ajudar isso também é o Supremo Tribunal Federal, que tem mais de 200 processos lá. Não julgou nenhum. E não julgou nenhum. Da Lava Jato, lá em cima, no Supremo, nenhum foi julgado. Ainda vai acontecer muita coisa. Temos muita razão para discutirmos aqui. Mas será uma honra termos aqui, sem dúvida. A honra é nossa. Mas pode gerar instabilidade também, não é? Sim, sem dúvida. Porque os vazamentos que a gente viu aí, a última leva de vazamento de áudio aí com os políticos, o que a gente viu é um grande acordo, uma grande tentativa de abafar a Lava Jato. Se isso for adiante, a reação pública vai ser enorme. No Supremo, no Tribunal Eleitoral, no Superior Tribunal Eleitoral, podem glosar as eleições de Dilma e Temer. A chapa Dilma, Temer. A chapa completa. E aí são muitas variáveis. E aí onde muitas fica? Variáveis. Aí você tem que construir uma nova estabilidade, porque não acredito que as coisas fiquem assim, entregues ao Deus dará. O Brasil já passou desse problema. Hoje vivemos com a estabilidade institucional. Nós temos... A Lava Jato é algo que deve ser incensado pela política brasileira, pela vida, os promotores, a posição mesmo do Supremo, quando é contraditório, mas essa participação que o pessoal chama de judicialização da política é extremamente favorável. E, enfim, estamos vivendo novos momentos e novas crises veremos no futuro. E aí nós vamos chamá-los aqui. Mas será um grande prazer. Alexandre, obrigado. Pablo. Gostei do otimismo do Alexandre, precisamos disso. É exato. Gente, obrigado então pela gentileza. Até pronto. Muito obrigado. Obrigado. Bom, nós estamos aí com os nossos convidados, você acompanha, nós estamos na dupla plataforma, na internet simultaneamente aqui na nossa Record News. Um intervalinho de 50 segundos para a gente voltar já.